Este é o Miguel Andrade e está no ar mais um Café com Fofoca. E aí, bebê, eu sou o Miguel Andrade, tá no ar mais um Café com Fofoca. E eu te convido a pegar aí sua cadeirinha, se ajeitar, pegar sua garrafa e seu café, que hoje tem muita fofoca por aqui. O Hospital Aerolino de Abreu está promovendo até o dia 30 de junho o primeiro circuito multiprofissional que reúne profissionais de psicologia, enfermagem e medicina, que vão discutir relações ali da psiquiatria e sobre o suicídio. E o maior evento de programação está chegando em Teresina. O Python 2025 acontece do dia 20 ao dia 22 de junho e é organizado pelo IFP e o Sesc Cajuína e promete reunir ali os fãs e apaixonados por programação e tecnologia. E para falar sobre esse universo, e que tal falarmos sobre leitura? O nosso repórter Nicolas Pereira traz muita informação sobre essa questão literária. E aí, Nicolas, o que você traz pra gente? Atualmente, a sociedade brasileira tem perdido o costume da leitura. Segundo dados do IPEC, menos da metade da população tem o hábito de ler. Seja qualquer tipo de leitura, o hábito é muito importante. E é pensando nisso que a gente veio aqui no Salão do Livro do Piauí para saber quais são os livros que a população piauiense está lendo. Vem comigo! Como é seu nome? Maria Clara. Você gosta de ler? Sim. Você tem esse hábito de ler? Qual foi o último livro que você leu? Eu li As Mil Partes do Meu Coração, de Colin Hoover. Como você se chama? Maria Sofia. O que você está achando dessa edição do Salip? Sim, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu tô achando assim uma coisa bem diferente. Eu nunca tinha vindo de uma feira de livros e tô gostando. O que você já viu por aqui? O que você gostou? Eu vi muitos livros, muitos mangás e eu gosto mais disso e eu me interessei muito. Você adquiriu algum livro? Ou pensa em adquirir ainda? Ainda vou adquirir. Qual é o livro? Eu acho que eu vou comprar um mangá de Naruto. Como é seu nome? Eu me chamo Eloá. Eloá, você tem o hábito da leitura? Eu leio, eu lia com bastante frequência, só que eu perdi um pouco esse hábito, só que eu tô tentando voltar. Tá bem. Qual foi o último livro que você leu? Eu acho que foi Alice. Alice no País das Maravilhas, a edição da Dark Side. Olá, como é seu nome? Jorge. Qual gênero você gosta de consumir? Qual tipo de leitura? Meu gênero favorito, acho que é romance. Eu gosto o tipo de leitura, eu acho que é uma leitura mais curta, não é tão longa, né? Porque a gente tem hoje em dia uma proposta de leituras mais pequenas, também o gênero. Acho que é isso. O que você está achando dessa edição do Salip? Eu acho que tá bom, tá mais lotado, eu acho, e que os eventos estão sendo muito legais. Agora teve a ManjaCon, né? Eu acho que está sendo muito interessante esse ano. Eventos como o Salip buscam incentivar o hábito da leitura entre crianças e adolescentes, e até mesmo os mais velhos, além de proporcionar espaços interativos que estimulam o pensamento crítico e a transformação social. E essa foi a nossa tour pelo Salip 2025. A gente fez perguntas sobre o hábito de leitura da população piauiense. E você, tem o hábito de ler? Qual o seu gênero favorito? Que iniciativa bonita essa do Salip de promover a nossa literatura piauiense. Por mais eventos assim no nosso Piauí. Muito obrigado, Nicolas, pelas informações. E que tal mudarmos de assunto e darmos sequência ao nosso quadro Na Cova da Serpente? Café com Fofoca. Segredo que provoca. Chegou aquele momento que a gente vai deixar o veneno escorrer pela caneca, porque está no ar o quadro Na Cova da Serpente, que hoje recebe uma professora da UFP, artista, mãe de Alzira Risa Gama, Oluanda Jara e Rosodara. Entra aqui, Artenilde Silva. Um prazer receber você aqui hoje. Prazer todo meu. Vamos uma sentar. Felicidade grande. Temos café aqui pra gente tomar enquanto a gente conversa. Um papo amo bem gostoso café. e quente como esse café. Que delícia.
Sinta-se à vontade, tem bolo aqui, tem torrada, nossa equipe preparou com muito carinho para você. E vamos iniciar falando sobre cultura, Artenilde. Eu quero que você comente um pouco sobre como é a cultura aqui no Piauí para você. Ainda necessitamos de apoio, né? Ainda tem uma ideia também de uma separação entre cultura popular, cultura erudita, ou seja, ainda precisamos avançar muito nesse processo de compreender as culturas, que a gente termina também trazendo a cultura no singular, quando na verdade a gente precisa, nós precisamos nos atualizar, que na verdade é no plural, né? Sim. Porque se as pessoas são plurais na diversidade, nas diferenças, então o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas constroem, também é na pluralidade. Então, podemos dizer que ainda precisamos avançar muito, ainda estamos num processo, inclusive, como eu costumo dizer, provincial, né? É como que Teresina e Piauí ainda fosse uma província ultrapassada e num processo de aprofundamento ainda em relação às discriminações e os preconceitos culturais. Mas assim, como você falou, existem umas províncias, né, de Teresina e Piauí. Há essas diferenças, assim, nessa união. Por exemplo, existe uma cultura em Campo Maior, por exemplo. Como juntar com a cultura de Teresina? Há essas dificuldades aqui? Você percebe isso? Quando eu trago a questão de ainda sermos provincianos, né, estarmos num processo de nos compreender em lugares apartados, né, separados. Inclusive, a gente não consegue perceber que as linguagens artísticas e culturais, mesmo nessa diferença, elas se cruzam. Por quê? Porque são culturas que fazem cruzamento. E os nossos processos de aprendizado e de criação, de criatividade, elas, quanto mais a gente se mistura como pessoa, mais esses processos são férteis, né? São produtivos, porque tem a questão das diferenças que vão dialogando. Mas como nós temos a ideia de que o que eu faço é melhor do que o que tu faz, o que eu penso é melhor do que o que tu pensa, a gente tem sim dificuldade de fazer esses cruzamentos necessários, que também tem a ver com comunicação, né? E tem muito essa questão do ego, eu acredito que em todas as áreas, né? Mas eu percebo que na arte é ainda maior, porque ainda existe aquela glamoralização. Então, como você enfrenta isso? Sim. E essa ideia do glamour entra pela questão de regras estéticas, né? O que é bonito, o que é feio. Entra também nas dualidades, a velha história das dualidades. Sim. Do melhor, do bom e do ruim, né? E aí, como eu estou em um lugar cultural, me aproprio do que a minha cultura preta, né? Que nós sabemos que nós somos costurados aí em 3 culturas. Isso de forma grosseira, que somos muito mais do que isso. Mas a gente sempre traz a ideia das 3 raças, né? Que a gente sempre está trabalhando na trindade. E aí a gente tem o negro, o indígena e o branco. E aí, então, nesse processo, tem uma cultura que é mais bonita do que a outra. Tem um fazer que é mais significativo do que o outro. Tem um fazer que é para quem é inteligente. E tem um fazer que é para os analfabetos. E aí a gente desconsidera a diversidade também de escrita, de linguagem. E aí é complicado você assumir esse lugar da pretitude cultural, que chega a um lugar de enfatizar que é apenas uma cultura popular e que o popular é menor, né? Inclusive o lugar que é posto é a rua, né? Enquanto a cultura branca, o glamour está dentro dos teatros italianos, no palco, né? A cultura e a arte que eu faço está na rua, que é o seu lugar. E em palcos improvisados. Isso é ruim, passa pelo lugar de desqualificação, né? Dessa cultura. E, na verdade, o lugar da rua é o lugar da população preta, é o lugar da população indígena,
De origem mesmo, nós gostamos de estar na rua, nós gostamos do carnaval na rua, nós levamos nossos blocos para a rua, levamos nosso Bumba Meu Boi para a rua, levamos nossas danças afros para a rua, mas também nós precisamos estar nesses espaços ditos eruditos, que é o teatro italiano. Então, ainda é um processo também de reconhecimento dessa estética, deste lugar de saber, desse lugar de criação, de invenção, que é tão significativo e também passa pelo mesmo processo de criação. O ser humano tem o mesmo caminho para criar, que é de pensar, que é de refletir, que é de construir, que é de testar, que a arte, na verdade, nada mais é do que um grande laboratório científico, né? Sim, e falar sobre arte, você é uma multiartista. Você passa ali pelo balé, você passa pela pintura. Então, como é para você esse processo de criação? Tá muito ligado ao afeto, à lembrança? Como que é para você isso? Eu sou uma artista da memória, né? Porque o que eu faço tem a ver com ancestralidade, com o que já foi feito antes. Sim. Então, é um lugar de reconhecer de que eu não estou inventando, né? Eu estou atualizando. São processos de atualização. Então, tem muito a ver com a memória, com o que eu guardo, com o que o meu corpo compreende. Inclusive, no processo da dança, com os meus bailarinos, o que é que eu costumo fazer? Tá gostoso o café? Uma delícia. E quentinho, né? Como eu gosto. E assim, o que é que eu costumo fazer? Vamos aprender esse movimento, mas vamos entender o que é que o meu corpo ensina, o que é que esse movimento ensina para o meu corpo, como é que meu corpo atualiza esse saber que outra pessoa está lhe passando. Por quê? Porque o meu corpo tem memória, meu corpo fala, meu corpo entende, né? Não é uma coisa de fora para dentro. É de dentro para fora. Eu só consigo ser um bom artista se eu conseguir me comunicar com o meu interior. E no meu interior está a atualização de quem veio antes de mim, nos seus processos criativos e inventivos, inclusive de material, de instrumentos. Isso está ligado também com a questão espiritual, certo? Então, você, além dessa questão ancestral, porque às vezes a gente liga muito com a espiritualidade, você trabalha isso também? Como é para você ligar a arte com a espiritualidade? Porque são duas entidades, assim, grandes, né? Que elas se interligam uma com a outra também. No processo da cultura e das artes afrodescendentes e indígenas, nada se separa, né? Quem nos trouxe a ideia de compartimentos, né, de estar compartimentando, inclusive o nosso corpo, que aqui é a matéria, aqui é o espírito, aqui é a mente, aqui é a razão, é a cultura eurocêntrica, porque precisa, para entender os processos, precisa especificar, especializar, né? Tanto é que o conhecimento é especializado, né? Tem os especialistas. Mas para a cultura afro, tudo é a mesma coisa. Porque um corpo humano, ele necessita das suas crenças, inclusive para me profissionalizar. Eu preciso ter crença, eu preciso acreditar, eu preciso desejar. E esse desejo tem a ver com minha espiritualidade, que é a minha espiritualidade que vai me impulsionar a realizar os meus sonhos, os meus desejos. E aí, como eu sou um corpo inteiro, não sou um corpo compartimentado, a espiritualidade ela está muito presente na minha criação. Inclusive de escuta, quando eu digo assim, preciso escutar o meu corpo, o que é que eu aprendo com esse corpo a partir desse movimento criado, ali eu estou me ligando à minha espiritualidade, que é a coisa de assuntar o que a minha cabeça diz, né? Que aí, quando a gente fala de cabeça, a gente fala de ori, né? No Iorubá. E o Iori é onde está o meu senhor e a minha senhora, aquele que cuida de mim. Então, se eu assunto o meu ori, eu estou assuntando o senhor e a senhora da minha cabeça. Nossa, que bonito. Você estava falando, eu estava pensando aqui que muitas vezes a arte, ela é algo que ela promove também o autoconhecimento e também o amor próprio, porque quando a gente se entende enquanto corpo no chão, que transmite algum tipo de comunicação, a gente começa a entender isso também. E então, a partir disso, eu queria saber, você, quando você está se expressando enquanto artista, como você se sente? É uma sensação de liberdade? Como é para você isso? Olha, eu costumo dizer que a arte é o lugar da eternização. A gente fala muito em eterno, uma vida eterna, né? E aí o cristianismo vai trazer essa eternização pós-morte.
A arte me diz que eu me eternizo na vida. É no meu ato de fazer, no meu ato de apresentar. Porque quando eu me apresento para aquele público, jamais eu vou morrer na cabeça de quem me assistiu, né? Seja tendo gostado ou não tendo gostado, mas vai haver uma comunicação que vai perpetuar. Eu costumo dizer assim, nos encontramos uma vez, vamos estar ligados para sempre. Então, isso é um processo de eternização. Então, a arte tem esse poder de fazer com que eu me eternize e eu trabalho o quê? A minha autoestima, porque naquele momento, na relação com o público, com a plateia, há trocas de energia, há trocas de olhares, há troca de sorriso, há troca de gesticulação. Tem toda uma questão de alguém me ver na coxia, tem toda uma questão de dialogar com quem se apresentou comigo, né? Ou se pelo menos se foi um solo, quem me viu ali próximo. Então tem um lugar que me coloca numa certeza de que eu sou importante. Essa sensação que a arte me dá, me traz para um lugar, como nós falamos anteriormente, né? A pergunta anterior sobre o glamour, que algumas artes têm, algumas pessoas têm e outras não. E aí, este lugar de criar e de ver uma criação plástica, o artesanato, inclusive, né, que não precisa ser só eu dançando ou só eu interpretando, mas esse resultado da arte vai me dar esse prazer, que é o que move a existência do ser humano, né? É muito mais fácil eu querer dormir e amanhecer amanhã bem se eu tiver tido um momento de prazer, né? E a arte me provoca muito esse lugar do prazer, de me deliciar. De se sentir bem fazendo, né? De certo modo, traz ali uma vibração boa. Sim. E pra gente finalizar, na verdade, eu queria entender, assim, quais são os seus projetos, os seus planos futuros, o que é que você planeja fazer daqui pra frente enquanto artista? Eu tenho uma vontade de estar aí com uns 2 anos, eu acho, dançar minha autobiografia, Ah, né? Dançar para mim mesma e sobre mim, que né? lindo. E aí eu tenho construído alguns quadros, algumas experimentações neste lugar. Então, um dos meus objetivos principais neste lugar é fazer essa dança de mim para mim, né? Lógico, com a ideia de compartilhar, mas como é que eu conto, eu faço a minha narrativa, né? O que ficou na minha memória desses caminhos que eu tenho cruzado na minha existência. Que lindo. E esse foi o Na Cova com a Serpente, que recebeu Artenilde Silva. Tomamos um café aqui muito gostoso e falamos sobre muita cultura. Muito obrigado, Artenilde. Foi um prazer receber você aqui comigo. E foi um prazer grandioso para mim estar com você. Foi uma delícia esse café e principalmente esse papo, esse troca de energia. Muito obrigado. E para esfriar a língua, que tal falarmos sobre cultura? Está no ar agora o nosso quadro Babado Cultural com o nosso repórter Nicolas Pereira, que está em algum lugar aqui em Teresina. Nicolas, onde é que tu tá, hein? Oi, Miguel! E estamos aqui no Museu de Arte Sacra do Piauí para falar sobre um assunto que eu gosto muito: arte e cultura piauiense. Nossa primeira parada é a Galeria de Arte Santeira. Localizada no Parque da Cidadania, o espaço celebra uma das tradições mais emblemáticas do nosso estado, a arte santeira. Reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, essa técnica centenária transforma madeira em verdadeiras obras de devoção, retratando santos e figuras religiosas com detalhes impressionantes. Saindo do centro urbano e entrando no mundo pré-histórico, o Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP guarda preciosidades que remontam à ocupação humana mais antiga das Américas. Aqui, fósseis de dinossauros e outros animais pré-históricos revelam que o Piauí foi um cenário da vida na Terra há milhões de anos atrás, um verdadeiro tesouro para os pesquisadores e curiosos. Com um acervo proveniente do Parque Nacional da Serra da Capivara, o museu é uma ponte entre o presente e os vestígios milenares do passado piauiense. Quando se trata de lugares históricos, é claro que a gente não pode deixar de falar do Museu do Piauí. Instalado no antigo Palácio do Governo, no coração de Teresina, o Museu do Piauí, também conhecido como Casa de Odilon Nunes, é um dos principais guardiões da cultura piauiense. O espaço reúne inúmeros itens, que vão desde artefatos indígenas e quilombolas,
e além de móveis e vestimentas do período colonial. Todos eles, somados, retratam a formação cultural, política e social do Estado. Os museus são uma janela para um passado não tão distante. Aqui, carregam história, cultura e conhecimento do nosso povo. Ei, tu sabia que o Mercado Central é um dos pontos turísticos mais antigos e tradicionais de Teresina? Pois é, ele está localizado no centro da capital e reúne gastronomia piauiense, artesanato e comércio local. Ele foi inaugurado em 1944 e resiste ali à expansão, ao avanço dos shoppings e traz a tradicionalidade da capital. Então, para quem deseja conhecer um pouco sobre a nossa cultura popular, vale visitar o nosso Mercado Central. E o Café com Fofoca de hoje fica por aqui. Foi um encontro muito especial, muito quentinho, muito bom. E eu espero você no nosso próximo episódio. Eu te convido a já trazer o seu café, porque o babado e o veneno é por minha conta. Um beijo e até o próximo. Na xícara a verdade mistura com vontade. A colher gira um enredo, revelando algum segredo. Café com fofoca, segredo que provoca.